Olá, sejam bem-vindos à Academia Digital Einstein. Hoje vamos falar sobre a importância do tratamento a longo prazo para a obesidade, uma doença crônica que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e que pode ser diagnosticada, entre outras formas, pelo índice de massa corporal maior do que 30. De acordo com os últimos dados da Vigitel de 2020, cerca de 21% da população brasileira apresenta obesidade, o que corresponde a mais de 20 milhões de indivíduos, número que aumenta a cada dia. Sedentarismo, alimentação excessiva ou inadequada, fatores genéticos e ambientais, várias são as causas envolvidas no ganho de peso. Compreender melhor os mecanismos envolvidos nessa doença é fundamental para garantir a manutenção do peso perdido e o sucesso do tratamento. E para essa conversa sobre esse assunto tão importante, convidamos o Dr. Carlos Milani, médico endocrinologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, Dr. Carlos? Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo conosco. Primeiro, agradecer o convite. Acho que é um tema muito importante, né? A gente tratar. Cada vez mais a obesidade é tratada como uma doença e como uma doença crônica que exige um tratamento não só a curto prazo, mas pensando aí ao longo de todo o tempo de vida do indivíduo, né? Na sua experiência, por que é tão difícil perder peso? A gente sabe que existem vários fatores envolvidos no ganho de peso, que envolvem tanto a parte genética, tem uma parte comportamental importante, estilo de vida, existem fatores ambientais envolvidos. Por exemplo, do ponto de vista alimentar, né? Sabe que hoje em dia a industrialização dos alimentos, que são cada vez mais processados, altamente palatáveis e com uma grande densidade calórica, são dos fatores responsáveis por isso, né? As pessoas hoje em dia têm acesso mais facilmente a esses alimentos, são mais baratos, cada vez mais deixam de se alimentar em casa e passam a se alimentar na rua, ou no trabalho, em fast food. O próprio ambiente de trabalho, que antes exigia você se deslocar caminhando, por exemplo, até a escola, e hoje, até pela distância, pela formação como as cidades se expandiram, faz com que todo mundo precise se deslocar através de um meio de transporte e contribua para a redução da atividade física. Na hora que a gente agrupa tudo isso, acaba favorecendo, com certeza, o ganho de peso. Além dessa dificuldade de perder peso, por que é difícil a manutenção dessa perda de peso? Existe um mecanismo natural, né, do corpo, quando a gente começa a perder peso. Isso é entendido não como uma forma positiva, no sentido de que eu estou fazendo uma dieta, isso vai me tornar mais saudável, por exemplo, mas do ponto de vista, até pensando em seleção natural, né, sempre foi muito positivo quem conseguia armazenar caloria e sobreviver a períodos de privação, por exemplo, né? Então, hoje, no momento que eu começo a perder peso, eu tenho uma regulação corporal de um modo, mas a cada quilo que eu vou perdendo, por exemplo, isso ativa diversos mecanismos endócrinos, hormonais, por exemplo, que levam a compensações no sentido de fazer com que o peso volte àquele padrão anterior, levando, por exemplo, a aumento do apetite, uma certa redução da saciedade. Então, eu preciso me alimentar mais para conseguir atingir aquela mesma saciedade que eu teria antes da perda de peso. Pra você ter uma ideia, numericamente, né, para cada quilo que a gente perde, o metabolismo, por exemplo, ele diminui em torno de 20 a 30 calorias por dia, enquanto que o apetite aumenta. Lógico, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas é como se eu aumentasse a minha vontade de se alimentar em torno de 100 calorias por dia. Se a gente for imaginar, por exemplo, hipoteticamente, uma perda de 5 quilos, é como se o meu corpo passasse a gastar menos 100 calorias e eu tivesse vontade de me alimentar com mais 500 calorias. Isso é quase 600 calorias a mais, se a gente for fazendo o cálculo todo, né? Isso acaba levando a um reganho de peso, esse efeito sanfona que a gente tanto ouve. Teve uma meta-análise recente que pegou 29 estudos, né, onde estavam avaliando indivíduos que perdiam peso e reganhavam. Para você ter uma ideia, depois de 2 anos, quase metade das pessoas que tinham participado dos estudos tinham recuperado peso, e depois de 5 anos, 80% tinha reganhado. Isso é uma coisa muito potente, muito poderosa do ponto de vista
de fisiologia do corpo, né? O quanto isso, de fato, consegue estabelecer o equilíbrio prévio e acaba gerando muita frustração nas pessoas, né? Eles falam, poxa, eu já tentei fazer isso antes, reganhei, e isso vai acabando, vai promovendo cada vez mais a desistência do tratamento. Além desse aumento de apetite, diminuição do metabolismo basal do paciente, quais outras respostas fisiológicas o corpo tende a apresentar nesse período de desequilíbrio, tá ocorrendo a perda de peso? Existem vários, eu estava lendo recentemente, você tem uma ideia como isso é poderoso, né? O indivíduo comendo uma mesma dieta e ele vai perdendo peso, chega um momento onde aquele mesmo tanto de alimento não mais é capaz de fazê-lo perder peso, porque esses outros mecanismos conseguem compensar. Isso acaba tendo um envolvimento até inconsciente, não é necessariamente algo que a pessoa percebe, mas que afeta, por exemplo, o modo como você percebe visualmente o tamanho de uma porção. Então, é como se, num primeiro momento, eu olhasse para uma porção e julgasse que ali tem determinada quantidade de alimento, e após a perda de peso, eu olhando aquele mesmo tanto, eu achasse que tem menos, por exemplo. Então, que eu precisaria de mais para poder atingir a satisfação. Mudando, então, até o modo como eu enxergo e me relaciono com o alimento, né? Isso é muito interessante. E explica muito dessa questão do reganho. Você poderia explicar o que é o efeito platô? O platô justamente é essa situação onde a gente, ao perder peso, e geralmente essa perda de peso é mais acelerada, né, no início, ela desacelera e o indivíduo para de conseguir perder peso, muitas vezes referindo que está mantendo a mesma alimentação, restringiu a quantidade de calorias do dia e não consegue mais perder. É como se a gente tivesse atingido ali o equilíbrio onde esses mecanismos que impedem a perda estivessem se sobrepondo ao déficit que aquela pessoa está fazendo. Até por conta disso, hoje em dia a gente sabe que ao iniciar um tratamento, é importante que esse tratamento seja bastante efetivo. Quanto mais peso, né, você conseguir fazer a pessoa perder nessa fase onde não atingiu o platô, melhor. Porque se a perda de peso às vezes for muito lenta, talvez ele atinja essa fase de platô tendo perdido uma porcentagem pequena do peso. Cada vez mais atingir perdas de peso maiores num tempo razoavelmente, né, não tão longo, pode ser interessante. A mudança de hábito é a base, um dos pilares, né, do tratamento, e dieta está incluída nisso, né? Como deve ser essa dieta para não perder a adesão do paciente ao tratamento? Acho que o mais importante é que a dieta ela precisa ser realista, né? É muito importante que haja um acompanhamento de uma nutricionista, por exemplo, atuar como um time multidisciplinar é fundamental. Mas a gente sabe que quando a gente compara, por exemplo, uma dieta onde houve restrição de carboidrato, comparado com uma dieta onde teve restrição de gordura, por exemplo, embora exista essa ideia de que, puxa, se eu conseguir focar em determinado macronutriente, eu vou conseguir modificar a fisiologia do corpo num sentido melhor ou pior para perder peso, no fim das contas, elas são muito parecidas, né? Existe alguma ideia que talvez uma dieta com um pouco mais de proteína possa ser mais interessante, no sentido que a proteína ela causa um pouco mais de saciedade, talvez até haja um pequeno efeito do ponto de vista de estímulo ao metabolismo, mas na prática é importante que seja uma dieta factível, respeitando, óbvio, algumas características de gosto da pessoa, né? Não adianta montar um cardápio que seja algo que ela não consegue ter acesso, ou que ela vai gastar muito tempo preparando, e ela está dentro de um contexto ali onde ela não vai conseguir, né? Se a gente olhar o Guia Alimentar Brasileiro, por exemplo, ele foca muito numa alimentação ali, arroz, feijão, frango, salada, não vai ter um alimento mágico onde eu vou seguir uma dieta ali mística, que é a dieta em si que vai me fazer perder peso. Eu preciso de uma coisa, imaginando que eu não vou seguir aquilo só por um mês, 2 meses. Eu preciso fazer aquilo ao longo da vida, como bem falou, né? É uma coisa crônica, onde eu vou ter momentos onde eu estou mais animado, estou motivado, e vai ter momentos onde eu vou estar menos motivado.
E eu conhecer, né, entender essa parte de como é que funciona, quais são os alimentos que têm mais calorias, menos calorias, focar muito em alimentos menos processados, né? Então, a gente brinca muito focado aquilo que vem da feira, vegetais, frutas, verduras, carnes brancas, peixe, né? Em detrimento de alimentos ultraprocessados, congelados, açúcar refinado, isso tudo que é geralmente muito mais saboroso, palatável, mais fácil, porque já vem pronto do mercado, né? E que acaba sendo muito atrativo. Doutor Carlos, além das recomendações da dieta que o senhor está dando, quais são as recomendações clínicas para manutenção da perda de peso a longo prazo? É muito importante, né? Assim como, por exemplo, um diabético precisa monitorar a glicemia, entendendo a obesidade como uma doença crônica, o indivíduo acometido por obesidade, ele precisa se pesar com alguma frequência, porque às vezes ele não é capaz de perceber, na verdade ninguém é capaz de perceber pequenos ganhos de peso, né? Então, ter esse monitoramento é fundamental. Ter uma dieta com restrição de caloria, dar preferência, por exemplo, a levar para o trabalho uma dieta feita em casa, né, através de uma marmita, isso a gente consegue focar em alimentos menos processados, com menos teor de gordura, mais teor de fibra, e que com certeza vão ter um aporte aí nutricional melhor. Manter uma atividade física regular, a gente até conversou um pouco num podcast anterior, né? Acho que é até legal, quem quiser ouvir depois para complementar, que trata de um artigo que foi publicado no New England em 2021, que justamente analisa o não reganho de peso, né? Então, só como exemplo, era um grupo que, após um período de dieta, perdia em torno aí de 12 quilos, e ele separava em grupo placebo, atividade física e liraglutida. O grupo placebo ia reganhando ao longo do ano e a atividade física conseguiu manter naqueles indivíduos o peso. Era uma atividade física regular, em torno de 3 a 4 vezes por semana, né? Tinha atividades em grupo, aeróbico, mas mostrando o papel do exercício até mesmo como um olhar de como se fosse a parte do tratamento, tem um papel como se fosse uma medicação, né? Além disso, evitar alimentação na frente da TV, né, diminuir o tempo de tela, isso tira a atenção ali para o alimento e você acaba ingerindo quantidades maiores, né, e precisando de mais calorias para atingir a saciedade. E até mesmo usar uma técnica de restringir, de certo modo, a quantidade de alimentos. Então, eu sei que numa determinada refeição, no almoço, por exemplo, eu preciso de 350 gramas de comida, eu coloco ali no meu Tupperware, por exemplo, e eu sei que aquilo vai ser a minha refeição. Evito deixar uma panela na frente onde eu vou lá e pego mais um pouquinho. Eu vou pegar aquele um pouquinho a mais, depois de um dia, semanas, meses, pode ser a diferença aí entre manter e reganhar o peso. Exatamente. Doutor Carlos, o tratamento da obesidade é igual para todos os pacientes? É muito importante a gente individualizar, né? A própria obesidade, a gente entende que não seja uma coisa só. Hoje em dia, a gente separa todo mundo pelo peso, né? E coloca num único balaio, vamos dizer assim, de obesidade. Mas é provável que hajam indivíduos que tenham uma deficiência na sociedade, outros que são mais, eles guardam mais calorias ou gastam menos. Então, você tentar entender o padrão alimentar do indivíduo, como é que é o contexto onde ele está inserido, é muito importante. Outra coisa que é muito importante é lidar com essa questão de tentativas prévias que não deram certo, tentar criar uma meta factível, né? Eu achei também um estudo bem interessante que perguntava assim para os pacientes: quanto que você acha que seria uma perda de peso interessante com essa mudança de estilo de vida que a gente vai fazer aqui, né? E a maioria respondia em torno de 20 a 40%, sendo que 20 a 40% é uma perda de peso que às vezes a cirurgia bariátrica que atinge, né? Então, acaba sendo um alvo muito distante e que gera frustração. Ao passo que, na verdade, se eu conseguir atingir perdas de 5 a 10%, por exemplo, eu já vou ter vários benefícios do ponto de vista metabólico.
Isso vale não só para os pacientes, mas os médicos também. Você pergunta aí para médicos no geral, provavelmente vão ser respostas aí da ordem de 20%, e que a gente sabe que com atividade física, mudança de estilo de vida, alimentação, provavelmente 20% vai ser difícil de atingir, né? Mas que não quer dizer que aqueles 5, 10% não foram positivos. A gente precisa tirar um pouco, às vezes, desse olhar de faltou tanto, e, na verdade, focar no, puxa, que legal que perdeu tanto, né? Inverter um pouco do olhar. Essas recaídas, às vezes, vão acontecer. O indivíduo estava indo bem, estava perdendo peso, e, num certo momento, ele acaba tendo um escape. E a gente, inclusive, conversar sobre escape é uma coisa importante, porque, às vezes, um desses escapes, ele fala assim, eu não consigo mesmo. Então, quer saber? Eu vou deixar de fazer atividade física, ou eu vou voltar a comer de qualquer modo. E, na verdade, não. Entender que, puxa, tive uma recaída, foi pontual, mas isso acontece, faz parte de toda doença crônica. Vamos voltar e vamos manter aquilo que a gente tinha planejado antes, né? Essa questão de suporte é uma coisa importante. Até mesmo, assim, atividades em grupo de pacientes têm se mostrado uma estratégia bacana, porque assim como, por exemplo, indivíduos estão tentando parar de fumar ou de usar drogas, encontram, às vezes, esse apoio, existem grupos de pacientes de qualquer outras doenças, e para obesidade também deve existir, né? Isso acaba tendo um apoio aí mútuo que pode ser bastante interessante do ponto de vista de continuidade. Medicações podem ser interessantes também, cada vez mais a gente pensa em medicações para ajudar na perda de peso. Hoje, por exemplo, oficialmente, né, e pela Anvisa, a gente tem o Orlistat, a liraglutida, a sibutramina, a combinação de bupropiona com naltrexona. E, às vezes, um indivíduo ele pode ter um benefício melhor ou não, dependendo do uso da medicação, né? Então, tentar entender o perfil alimentar, as contraindicações e achar qual que seria a melhor medicação é uma individualização bem importante. Não deve ser fácil essa perda de peso para o paciente, né? Gostaria de saber como você lida com as expectativas do paciente, até da família, até do próprio médico em relação a esse tratamento. Precisa deixar claro, né, quais são os benefícios da perda de peso. Pra você ter uma ideia, no estudo do DPP, que avaliou justamente mudança de estilo de vida, atividade física, é da onde vem aquela ideia de 150 minutos de atividade física por semana e perda de peso 5 a 10%. Quando a gente olhou indivíduos que eram pré-diabéticos, essa intervenção foi capaz de reduzir em 58% o risco do indivíduo desenvolver diabetes. Vou pegar um outro estudo importante, né, que é o Luca-Red, 7% de peso já conseguiu ser impactante do ponto de vista de redução de risco cardiovascular. Então, a gente não precisa ter uma perda de 30% do peso para ter um benefício, né? É importante deixar isso muito claro, para que não haja uma frustração e, pelo contrário, mudar o enfoque para que ele consiga entender isso como uma coisa de manejo crônico, que vai ter, sim, suas dificuldades ao longo do caminho, mas que a gente vai estar aqui junto para apoiá-lo durante todo esse período. Obrigado, Dr. Carlos. De fato, a obesidade é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Garantir estratégias que melhorem a adesão ao tratamento é extremamente necessário para a resolução dessa doença. Dr. Carlos, obrigado pela sua participação. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final, está aberto o espaço. Legal, não, só agradecer o convite, acho que é um tema muito importante, né? Não deve ser um tema de olhar do endócrino, cada vez mais é um olhar de todos, né? Então, isso deve incluir o clínico, o médico de família, os especialistas, e destacar a importância da equipe multidisciplinar, né? A gente precisa do apoio aí da nutricionista, da psicóloga, do educador físico, cada um aí olhando para um ponto, mas para que a gente consiga aí um objetivo final de manter essa pessoa o mais saudável. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Não deixe de acessar nossos conteúdos na Academia Digital Einstein, acessando academiadigital.einstein.br.